E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? Espero que vocês estejam bem também. E hoje a gente vai com mais um vídeo, então, daqueles que vocês gostam, que é a pilha de livros do que eu andei lendo nos últimos dias, o que eu estou lendo e o que eu irei ler nos próximos dias, né? Então, vocês já sabem, sentem o dedo no likeão, deixem comentários, mesmo que seja o emojizinho, que vocês me ajudam demais aqui no canal. E lembrando que a minha lista de desejos da Amazon está sempre fixada aqui nos comentários e no box de descrição do vídeo, tá? Ali no box de descrição também tem o Filmou, né, onde eu coloco todos os filmes que eu assisto. Tem o Scoob também, que eu tenho que atualizar, né, que é aquela rede social de livros, né, do que a gente lê, enfim. Mesma coisa que no vídeo aqui, o que a gente pretende ler, aquela coisa toda, tá? E o Instagram também, gente, que é bem importante vocês seguirem também, tá? Os livros e filmes da Bá. E o que eu terminei de ler, então, nos últimos dias? Saiu o vídeo aqui no canal, então nem vou entrar muito no assunto, que é Os Mistérios de Udolfo, né? Um dos primeiros góticos, lá do final do século XVIII, 1794, mais ou menos. Eu finalizei o volume 1 e agora tenho que partir para o volume 2, tá? Tem vídeo aqui no canal, é só vocês procurarem. Podem colocar ali na procura do YouTube, os livros e filmes da Bá, Os Mistérios de Udolfo. Pronto, já vai aparecer, tá? O que mais que eu li também, gente? Finalizei este daqui, olha, eu adorei o livro, esse calhamaço aqui. Eu estou ficando super fã do Erik Larson, ele é um jornalista, e o outro livro que eu li dele também é excelente, esse daqui é muito bom também, que é o Esplêndido e o Vil. Né, o Churchill lá, Inglaterra, não chegou a ser uma invasão, né, porque a Inglaterra não chegou a ser invadida, mas foram os ataques na Segunda Guerra contra a Inglaterra, né. E, gente, que livraço mesmo, eu gostei bastante, quero outros livros do Erik Larson, e eu tinha comentado nos outros vídeos com vocês que o tempo todo aqui eu estava afoita pelo momento que os Estados Unidos iriam apoiar a Inglaterra. Então, assim, foi praticamente o livro todo o Churchill tentando essa aproximação, tentando essa ajuda, tá? E aí, pessoal, quando faltava, assim, umas 20 páginas pro final, tá? 20 páginas mais ou menos, se não menos. E nada, eu digo, tá, cadê essa ajuda? Cadê o desenlace dessa história? Ainda tá aqui naquela coisa de auxílio, de pedir o auxílio e tal pro Roosevelt e não sei o quê. Quando tava bem nas últimas páginas, gente, eu achei o final um pouco abrupto, tá? Eu queria mais o desenvolvimento dos Estados Unidos, tá? E da Rússia também. Chegou lá bem no final, foi mais ou menos assim, ó. Japão ataca Pearl Harbor. Estados Unidos declara guerra ao Japão. Inglaterra apoia Estados Unidos. Fim. Foi quase isso, gente. Então, assim, não teve desenvolvimento dessa parte que eu gostaria, sabe? Ficou mais voltado mesmo só ali na Inglaterra, nos ataques aéreos. E essa parte dos Estados Unidos, então, foi muito breve, assim, bem no final do livro, tá? Eu queria mais desenvolvimento, queria um desenlace melhor para esse livro aqui, pro final, mas tudo bem, tá? Valeu a pena, continuou sendo um livrão, mas eu queria saber um pouquinho mais, né? Mas enfim. Outro também que eu li, que vocês escolheram num vídeo, foi esse daqui, A Maldição de Joel Delaney, tá? Não vou trazer vídeo dele, gente, porque é um livrinho assim, ele é tão curtinho, isso daqui dá pra ler acho que em 2 dias, é da Círculo do Livro, e a história, ele tem tem 230 páginas, tá? E até, assim, não tem muito que ficar falando num vídeo, sabe? Então, assim, a história é uma jovem senhora, uma mulher divorciada, que mora com os 2 filhos. Ela tem um irmão um pouco problemático, sabe, aquela que nem a geração agora do nem trabalha, nem estuda? Pois é isso daí, é o que o irmão dela é. E ele se envolve lá com algumas uso de drogas, LSD, não sei o quê.
ele vai morar num lugar assim bem complicado, bem difícil, com muita marginalidade, e ele acaba morrendo, e o espírito de um porto-riquenho, que é um serial killer de mulheres, ele mata essas mulheres de forma bem violenta, acaba entrando no corpo do Joel. E aí ele começa a ter um comportamento estranho, que a irmã começa a ficar preocupada, depois começa a ficar com medo, aí ela vai atrás dessas pessoas que trabalham com magia para descobrir o que está acontecendo, até que ela sabe então que o irmão na verdade está possuído, tá? E é isso, né? A história ela é bem simples, assim, não é ruim, é um livro que passa o tempo, sabe quando tu tá depois de uma leitura pesada, cansativa, que meio de ressaca literária, que eu encaro a ressaca literária assim, ó, ressaca é uma coisa ruim, né? Então, às vezes, tu lê um livro muito pesado, alguma coisa assim, eu acho que esse daqui cai bem depois de um tipo de leitura assim, tá? Ele é bem tranquilo, assim, de leitura fácil, rápida, como eu disse, em 2 dias dá para terminar. Só que, claro, o tema ele é um pouquinho pesado, né? Tanto que ele até pendura as cabeças das mulheres em lugares, tá? Mas eu gostei, tá, gente? Só não vou trazer vídeo porque realmente a história é essa, tá? Mas foi um que eu li também, então, agora nos últimos dias. O que mais? Eu li também este daqui, As Crianças da Colina, da Jennifer McMahon. Também não vou me aprofundar porque tem vídeo aqui no canal, tá? Então vocês também podem procurar. É um livro que eu comentei com vocês que eu achei ele um pouco fraco, né? Como os livros de suspense, vários outros gêneros de hoje em dia são assim, de leitura mais fácil, mais fluida, mais rápida, né? E esse daqui também, tá? Mas é um livro legal, eu gostei da leitura até. Tá? Tem uns poréns, principalmente o final, mas aí vocês podem assistir com mais detalhes no vídeo que eu fiz falando somente dele, tá? O que mais que eu li também? Este daqui foi uma grata surpresa. Eu comprei, eu até falei para vocês no último vídeo que eu não sabia bem do que se tratava, porque eu tinha colocado vários livros na minha lista de desejos, então eu não queria falar para não acabar confundindo um livro com outro, tá? Esse daqui eu ganhei da Fátima de presente, que é Onde Estão as Flores, do Ilko Minev. Gente, eu adorei essa leitura aqui, tá? E diz o seguinte, também não vou trazer vídeo, então vou falar um pouquinho dele aqui, porque eu faço vídeo, assim, resenha, né, entre aspas, mais de livros de suspense e terror. Então esses aqui que não são desses gêneros, eu dou uma pincelada para você sobre o que é, tá? Uma leitura também assim que voa muito rápido, muito gostosa, tem 250 páginas mais ou menos, e diz o seguinte: Lico Razan é um velho vivido que quer contar a sua história para que a família entenda toda uma trajetória que começou na distante Bulgária, passou pela Turquia e foi se enraizar na Amazônia. Então esse Lico Razan, ele é búlgaro e ele tem em torno de 90 anos nos dias de hoje, tá? Minev, que é o escritor aqui, o autor, um imigrante que foi exilado político na Bélgica antes de vir para o Brasil e que sentiu na pele a ação terrível de um regime totalitário, além das dificuldades de fazer sua uma terra com hábitos e costumes tão diferentes. Utiliza-se de uma mistura de elementos históricos com uma narrativa muito rica e fluida para criar Onde Estão as Flores. Traçando um panorama histórico da Europa, neste livro Minev descreve o até então inédito salvamento dos 50 mil judeus búlgaros, dando detalhes do fluxo migratório dos judeus para a pouco habitada região norte do Brasil e defendendo sem ideologismo um mundo sem guerra. Então, esse é o escritor, o Ilko Minev. É como se fosse uma biografia desse Lico Razan. E eu fui na internet procurar quem era Lico Razan. E eu não achei nada. E eu pensei, gente,
Então isso daqui não é uma biografia, é um livro de ficção. Mas aí eu vi aqui que ele mistura história com ficção, né? O que eu, às vezes, eu não gosto muito, vocês sabem disso. Ou é uma coisa ou é outra, ou é ficção ou é realidade, mas tudo bem. E aí, lendo o livro, eu ainda em dúvida de quem era esse Lico Razan. Num determinado ponto do livro, ele fala de uma empresa que ele abriu, a tal da Berimex. E eu fui no Google procurar a empresa Berimex. Só que a empresa não está no nome dele. Ela realmente é lá dos anos 60, foi aberta em 66. Não está no nome do Lico, está no nome de umas pessoas bem diferentes, eu acho que até japonês o sobrenome. Mas o e-mail da empresa, pasmem, é Lico. Atendimento Lico, não sei o que Lico, alguma coisa assim. Então esse senhor realmente existiu, tá? E aí, gente, como todo livro de biografia, a gente vai ter uma pequena aula de história da vida da pessoa, né? A gente vai ter uma pequena aula de história sobre o judaísmo, a gente vai ter uma pequena história sobre a Amazônia, a gente vai ter uma pequena aula de história sobre a Bulgária, o que é muito interessante, o que enriquece também o nosso conhecimento, né? E aí, gente, eu tava vendo que esse Lico, então, aqui ele contando para nós, ele foi salvo lá na Bulgária, como diz ali o salvamento de 50 mil judeus, né? Então ele saiu da Bulgária com a ajuda de um cara, que é em alemão o nome dele, né? Albert Göring, que nada mais é do que o irmão do Hermann Göring, que era um dos líderes, né, do alto escalão nazista. Então tu vê, tinha o irmão Hermann, que era o braço direito ali, um dos braços direitos do Hitler, e o irmão dele, o Albert, né, enfim, que era um empresário, estava do lado oposto, estava ajudando judeus a saírem da Bulgária. Olha só que legal, né? E aí eu vou ler um trechinho aqui para vocês, para ver mais ou menos como é que é a escrita, tá? Então, quando o Lico estava aqui no Brasil, já na Amazônia, o irmão dele, que estava meio que virando um revolucionário, ficou na Bulgária. E aí o Lico diz assim, ó: as notícias que recebíamos da Bulgária não eram muito animadoras. Os comunistas tinham tomado conta da frente patriótica e o país caminhava a passos largos para um regime totalitário, que os próprios comunistas chamavam de ditadura do proletariado. Pelo testemunho de alguns amigos que emigraram há tempo, soubemos que o regime seguia cada vez mais métodos e padrões soviéticos. Aqui é o tempo do Stalin daí, tá, gente? Todos os bens tinham sido desapropriados, a censura era absoluta, os meios de comunicação pertenciam ao Partido Comunista, que mandava na vida de todos com mão de ferro e detinha o poder sobre tudo. Puxa-sacos e pessoas despreparadas assumiam postos de relevância e qualquer tipo de insatisfação ou protesto era tratado como traição à pátria e estava sujeito a punições. Isso na Bulgária, né? Ele falando mais ou menos as coisas que o irmão dele contava para ele por cartas. O Partido Comunista era considerado infalível e seu líder máximo em cada país, o secretário-geral, era divino. Assim foi na Bulgária, Romênia. Na Romênia eu acho que foi a época do... eu já falei daquele ditador que tinha lá, gente, é um nome bem difícil até, que o cara foi deposto em 1989 e só em 1989 o livro do Drácula entrou na Romênia, acreditem, depois que esse ditador foi deposto. Polônia, Hungria, Alemanha Oriental, Mongólia, Coreia, China e muitos anos mais tarde, Cuba. Como era de se esperar, a divindade maior a quem todos se reportavam residia em Moscou, o Stalin, né, gente? Para não ficar diferente da URSS, a Bulgária agora tinha criado seu Gulag, para onde eram enviados os insatisfeitos, os caluniados e os denunciados por algum desafeto. É legal ler também isso para a gente conhecer mais um pouquinho das coisas, ainda mais na visão de um senhor de 90 anos que há de se respeitar, é uma pessoa muito vivida e muito experiente, né? Ainda mais depois de ter passado tudo que ele passou. Mas não é um livro triste,
tá? As passagens tristes aqui são poucas. Ele teve muita sorte na vida, gente, muita sorte, muita gente ajudou, claro, ele era empenhado, ele aprendeu a falar várias línguas, ele, sabe, estava sempre se aprimorando no trabalho dele, então ele foi melhorando, prosperando na vida. E aqui ele vai falar até, gente, ele vai criticar muitos órgãos de sustentabilidade, entre aspas, porque ele queria fazer uma plantação de pau rosa para extrair o óleo e esses órgãos simplesmente não liberavam. E aqui ele vai dizer até que é uma forma de tu preservar, porque tu vai fazer extrair aquele óleo tudo, mas tu vai plantar muitas árvores. Tu não vai destruir, pelo contrário, tu vai plantar cada vez mais e vai tirar de uma maneira sustentável o óleo dessa árvore. Mas não conseguiu, porque os órgãos burocráticos pra caramba do Brasil se conflitavam entre si. Enfim, gente, é uma história muito interessante, vale a pena, o livro tá super barato, tá? Ele tá na base de R$25 e eu gostei bastante. Onde estão as flores, tá? E aí, vamos para o que eu estou lendo. Acho que o vídeo vai ficar um pouquinho grande, tá, gente? A gente tá em 16 minutos e eu falei até agora só do que eu li. Estou lendo essa maravilha aqui da editora Clepsydra, Sebo Clepsydra com a Étia, que é o Fantasmagoriana, que são histórias clássicas de fantasmas. Aí até aqui diz aqui, antologia histórica de aparições, espectros, redivivos, fantasmas e etc. E este livro aqui, essas histórias, né, elas nada mais são do que as histórias que o pessoalzinho que estava lá na Vila Diodati estava lendo, que era o John Polidori, o Devasso, do Lord Byron, a Mary Shelley, o Percy Shelley e a irmã dela, a Claire Claremont, né? Então foi nesse verão, eles se reuniram para ler este livro aqui. Olha só que contato histórico que a gente tem aqui, que coisa maravilhosa. E foi daí, desse verão, então, que surgiu O Vampiro, do Polidori, meio inspirado no Byron, que é onde surge o primeiro vampiro gentleman, digamos assim, né? E o Frankenstein, da Mary Shelley. Então eles estavam lendo essas histórias aqui, são histórias alemãs, gente. E quem fez a organização foi um francês, o Jean-Baptiste Benoit Henriet, tá? Então, super recomendo. E essa capa maravilhosa, gente. Quando eu vejo esse tipo de coisa, assim, que nem a abertura da série da Hammer, que tem aquela música maravilhosa, aquela abertura dá vontade de estar lá, naquele castelo, com aquela névoa, sabe? A vontade que eu tenho é de entrar nesse cenário aqui, quando eu vejo, sabe? A vontade que eu tenho é de estar ali. A gente tem uma aparição, embora eu fosse morrer de medo, né? A gente tem uma aparição, uma cruz, uma lamparina, uma pá, uma cruz caída, um túmulo, gente, puro suco gótico isso aqui. Maravilhoso. Tô quase no fim, já terminei quase todo. O que mais? Tô lendo ainda também esse daqui bem devagar, foi presente da Tati Feltrin, que é Tudo Eventual, do King. Eu li 4 contos até agora, ele tá parado já faz uns bons dias, mas tá ali do lado da minha cama. Tô gostando, eu li uns contos bem legais aqui, andando na bala é maravilhoso. Vou ver se de repente eu trago o vídeo. Ai, o que mais que eu tô lendo, gente? Peguei aqui A República de Platão, tá? Vamos falar sobre ele então. Aqui a gente vai ter uma idealização de uma sociedade, né? Então a gente vai ter aqui o protagonista, que é o Sócrates, tendo diálogo com outros personagens. O Sócrates, que era mestre de Platão, que por sua vez foi mestre de Aristóteles, né? Então a gente vai ter aqui diálogos. Eu tô na parte que eles estão falando sobre a justiça. Eu tô lendo muito devagar, faz dias que eu não li, que eu não leio, e eu vou dizer para vocês por quê, né? Então a gente vai ter diálogo que vem de lógica, que vem do logos, que vem de raciocínio, né? Então esse diálogo entre esses personagens vai se dar pela maiêutica socrática,
E o que é a maiêutica socrática? Vocês lembram daquele episódio do Chaves? Onde eles passam o tempo, aquele episódio é maravilhoso. Eles passam o tempo todo falando que só os idiotas respondem uma pergunta com outra pergunta. Vocês lembram desse episódio? Pois é, a maiêutica socrática é isso. É responder uma pergunta com outra pergunta, né? Então, todos os diálogos, eles são assim. Então, eles estão falando aqui da justiça, vai ter um personagem, o Sócrates vai perguntar, o que tu acha que é a justiça? O que é a justiça para ti? Aí o cara vai dizer alguma coisa, né? E como vai nesse raciocínio, nessa lógica, aí o cara vai dizer, A é igual a B. Aí o Sócrates, ele não vai dar a definição do que ele pensa que é justiça. Ele vai vir com a lógica, ele vai dizer, tá, se A é igual a B, então quer dizer que B é igual a A, sabe? Ele vai indo nessa. E por que o Sócrates, o diálogo dele é assim? Reza a lenda de que a mãe dele era uma parteira. E ela dizia que ela nunca poderia fazer um parto de uma mulher que não estivesse grávida. Uma mulher só daria à luz se grávida ela estivesse. Então ele dizia que o conhecimento está dentro das pessoas. Então ele fazia isso aflorar. Por isso que ele ficava uma pergunta com outra pergunta com outra pergunta, até que a própria pessoa chegue na conclusão. Diferente do Chaves, que dizia que responder uma pergunta com outra pergunta é coisa de idiota. Sócrates não. Para ele é uma forma da pessoa compreender e extrair dela mesma aquele conhecimento, né? Então ele vai entrar nesse diálogo, eles estão falando sobre a justiça. Aí um dos personagens aqui vai dizer que, por exemplo, justiça é fazer bem aos amigos e mal aos inimigos. Sim, olha a coisa mais tapafúrdia também que o pensamento da pessoa, né? Mas tudo bem. E o Sócrates, então, vai através de perguntas fazendo a pessoa chegar numa definição do que seja justiça, tá? Mas assim, eu preciso ser sincera com vocês. Acho que todo mundo tem que ler esse livro aqui? Acho. É um livro importante? É. Mas, gente, como leitura é chato. Gente, é chato pra cacete. Por isso que eu tô com ele parado há dias. Porque esses diálogos, eles são chatos, gente. São chatos. O que eu vou dizer pra vocês que é uma leitura bacana de fazer? Eu não tô gostando. Mas eu acho importante. Eu acho que é tipo assim, obrigatório a gente ler, né? E eu tenho mais um pouquinho mais de conhecimento, não pela leitura, mas sim de todos os vídeos que eu assisto. Então, a minha ideia era ir lendo este daqui e acompanhando os vídeos da Nova Acrópole, né? Se vocês não conhecem a Nova Acrópole, por favor, façam esse favor a vocês e procurem a Nova Acrópole no YouTube. Eu tive o privilégio de ter durante 4 dias um professor da Nova Acrópole lá no local onde eu trabalho, falando de justiça, falando de liderança, como era o pensamento dos antigos gregos, né? Já fui numa palestra da Nova Acrópole aqui em Porto Alegre também, achei excelente. Mas enfim, gente, é um livro que eu acho que devemos ler, ter conhecimento, mas é um livro chato, tá? Desculpa os intelectuais de plantão, mas como literatura, ali é bem chatinho sim. Pra mim, né, pro meu gosto, na minha opinião, tá? E aí a gente pula de um livro chato para um livro que eu tô devorando. Isso daqui, gente, isso daqui tá virando queridinho. Eu li A Maldição de Dom Marot, eu adorei. E este daqui, ele tá na lista do vídeo que eu fiz pra vocês, 13 livros de terror para 2025. Assistam lá. E esse daqui é um deles, então quem quiser me acompanhar, ó, já estou lendo, estou na página 104. E eu peguei ele para ler ontem de tarde e eu fui lendo até a página 104. De tão bom que ele é. Eu entrei nessa história. Gente, assim, ó, que surpresa maravilhosa. Um autor contemporâneo que seja tão bom. Ele lembra muito Stephen King, gente. Muito, muito. E apesar de ser um livro grande, enorme, ele é um tijolo, tem
quase 500 páginas, mas a leitura está fluindo muito, tanto que eu já li 100 páginas numa sentada só. E esse Melodia do Mal aqui vai ser uma criança que um cara acha no meio do mato. E essa criança é muito estranha, ela não fala, ela não emite som, não chora, a criança não faz barulho nenhum. Mas ela solta notas musicais pela boca. Então é como ele pega um violão, por exemplo, e toca, dedilha ali um dó, um mi. A criança reproduz aquilo pela voz. E esse cara que achou tá mantendo essa criança prisioneira no porão. Porque, gente, eu não sei o que ele quer fazer com essa criança. Porque a criança vai começar a andar, a criança vai começar a falar, a criança vai começar a crescer. E eu não sei como ele vai manter essa criança presa dentro de casa, tá? Por enquanto ela é um bebê, ela tá aprendendo a caminhar ainda, tá? Mas eu não vou falar muito porque esse sim eu vou trazer vídeo pra vocês, tá? É muito... Gente, eu tô gostando muito daquele livro ali. Eu ainda tô remando também neste daqui, Jung e o Tarô, tá? Tô remando nele, não li quase nada desde a última vez que eu falei com vocês, que eu mencionei ele já faz quase um mês. Eu devo ter lido mais umas 10 páginas só. Mas tudo bem, não é um livro que é para ler assim rapidamente, né? Dá para ir intercalando, porque são capítulos que vai falar dos arcanos. Como eu falei para vocês no outro vídeo, é um livro excelente, mas para quem tem já um conhecimento avançado do tarô, porque ele não vai trazer o significado dos arcanos maiores aqui, tá? Ele vai falar através da visão da psicologia analítica do Jung, tá? Que é Jung e o Tarô. Então, muito bom. Falei mais dele no outro vídeo, que é o que eu li, estou lendo e vou ler. Eu acho que o primeiro que eu fiz há mais ou menos um mês atrás, tá? E aí o que eu vou ler, então? Depois que eu terminar aquele dali do tarô, eu quero pegar este daqui, tá? Também já tinha falado dele, que eu quero ler futuramente. Vai ter várias coisas sobre o tarô, tá? Eu ainda não li, mas o que eu posso dizer para vocês é que assim, ele vai trazer aqui o significado dos arcanos maiores e menores. Tu pode olhar aqui e vai dizer, putz, mas quase não tem nada escrito. Que resuminho, tem mais página em branco do que material, né? Mas assim, vai direto ao ponto, sabe? É bem legal isso daqui, essas pequenas definições aqui eu gostei bastante, sabe? São bem certeiras, né? E eu comprei ele mais por causa dos métodos de tiragem que tem aqui. Porque diz, ó, uma introdução concisa por meio de 21 métodos simples de disposição das cartas. Então eu comprei mais pelas jogadas das cartas ali do que pelo significado dos arcanos, tá? Outro que eu quero ler também. Este ficou para vocês escolherem, ele não foi escolhido. Num vídeo passado também, que é a Maldição do Titanic, tá? Então, terminando Melodia do Mal, eu vou pegar esse daqui, que é sobre o Titanic afundado e assombrado. Adoro histórias no mar, um terror marinho, um suspense marinho, uma cilada marinha, quem não gosta? E também, terminando ali o livro do Platão, não sei nem se eu vou terminar, tá, gente? Prefiro muito mais assistir vídeos, aulas, documentários do que ler aquele tipo de literatura. Para mim não funciona muito, sabe? Como forma de conhecimento, de aumentar, né, a cultura da gente, né? Eu prefiro assistir alguma coisa do que ler, tá? Vou ser bem sincera para vocês. Mas, então, terminando aquele ali, eu vou pegar esse livro aqui, que era da minha mãe, dos anos 70. Ele tá todo estropiado, ele tá comigo desde 98, quando eu tinha 15 anos. É uma das coisas mais bonitas da literatura, mistura poesia com filosofia, que é O Profeta, do Gibran, Khalil Gibran. Gente, isso daqui é a coisa mais maravilhosa que tem. Façam esse favor também para vocês, procurem livros do Gibran. E aconselho também a fazer o que eu pretendo fazer. Eu vou ler um capítulo do livro e vou assistir um vídeo da Nova Acrópole, da professora Lúcia Helena Galvão, que ela destrinchou este livro aqui também por capítulos.
Por que por capítulos? Porque cada capítulo ele vai falar sobre alguma coisa. Por exemplo, o capítulo 9 é o amor, o capítulo 15, os filhos, o capítulo 23, o trabalho, o capítulo 41, as leis, o capítulo 43, a liberdade, o capítulo 47, a razão e a paixão, e por aí vai. Eu tenho mais uns 4 livros dele, eu já li todos, e é maravilhoso, gente. É maravilhoso. Então tá comigo desde os meus 15 anos e continuará comigo mesmo todo estropiado. Tá, gente, é isso aí então. Bastante coisa, né? É isso aí que eu pretendo ler então, terminando aqueles ali, né? Daqui mais uns 15 dias eu faço mais um vídeo para vocês, atualizando então o que eu terminei, né? Enfim, mais um vídeo como este daqui, que eu acho que vai sair quinzenal aqui no canal, tá? Espero que vocês tenham gostado, sentem o dedo no likeão, deixem comentários e nos vemos no próximo vídeo.